a gente já tem um cenário diferente, porque a gente está falando de onde funcionava a Secretaria da Administração do município de Mussum. E aí a gente foi informado que aqui não funciona mais a secretaria, até o carpete que tinha aqui foi arrancado e tudo mais. Não é por conta da enchente, e sim por conta do granizo. E a gente tem que lembrar que Mussum foi atingido por duas intempéries muito significativas na sua história. Primeiro, a do granizo. Tanto é que o prefeito de Mussum, Matheus Trojão, que já está aqui conosco, ele estava em Brasília buscando auxílio, buscando recursos para recuperar-se daquele estrago, que já era significativo, já era grande. E depois veio essa enchente de 4 e 5 de setembro. O Mussum trabalha hoje com 231 milhões de reais de prejuízo. Já foi mostrado um plano de recuperação da cidade na última sexta-feira pelo Matheus. E a gente está aqui num espaço, e é interessante destacar já na abertura do programa que aqui tem pessoal da Caixa Econômica Federal, pessoas aposentadas da Caixa Federal que estão ajudando as pessoas a se cadastrarem no aplicativo da Caixa para buscar o seu FGTS. O pessoal da RGE está aqui também para cadastrar aquelas pessoas que têm direito à isenção da taxa, a tarifa da energia elétrica. E também o pessoal da CUFA, Central de Favelas, que está aqui ajudando hoje, nesse momento, trabalhando no cadastramento das micro e pequenas empresas que foram afetadas. Tudo aqui funcionando na entrada da Prefeitura de Mussum. A gente vai ter muita pauta hoje para trabalhar aqui dentro do programa. É isso mesmo, Ricardo. Hoje no Troca de Ideias, né, diferente, aqui direto da cidade de Mussum. Hoje, quarta-feira, 27 de setembro de 2023, na mesa de áudio, Bruno Arosteg, lá no estúdio, aqui conosco em Mussum, André Santana, a produção é da Angélica Machado. Entre as atrações de hoje, no quadro Direto ao Ponto, o promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, vai falar sobre o seminário de práticas restaurativas em situações de desastres e traumas coletivos. Vamos ter também as entrevistas do programa de hoje, que são várias. Dois dos entrevistados já estão aqui na bancada. Quem está acompanhando na live já consegue visualizar. Daqui a pouco a gente vai estar falando com o Matheus Trojão, que se tornou uma personalidade reconhecida estadualmente, até nacionalmente, né? Tão jovem, era aquele que se notabilizava por ser o segundo prefeito mais jovem do Rio Grande do Sul e está mostrando muita força, né? Está ainda mais conhecido agora, mas por toda a resiliência e por todo o trabalho que está sendo desenvolvido à frente da Prefeitura de Mussum depois de tudo isso que aconteceu. Também, coordenador da Defesa Civil, Rodolfo Pave, secretário de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a Juscelie Baldasso, e o secretário da Administração, Fazenda e Planejamento, Tiago Strieski, que está aqui ao nosso lado também, para falar um pouco dessa retomada do trabalho que está sendo feito. A reportagem com a Gabriela Rautrive, que também está aqui no município de Mussum, ela circula pelo município para contar também histórias, falar dessa retomada aqui do município de Mussum. E no quadro Celebridades, a gente vai contar também sobre alguns artistas que têm feito ações aí para ajudar tanto o município de Mussum quanto os outros municípios atingidos também pela enchente. Troca de ideias em nome de STR Supermercados. Confira algumas das ofertas até o dia 2 de outubro. Suco de uva Aurora, 1,5 litro integral, tinto Tetra Pak por R$ 10,99. Na compra de 2 unidades ou mais, pague R$ 9,99 a unidade. Lava roupas Aquafest, 3 litros, R$ 17,99. STR Supermercados, o super da comunidade. Crisales Jardins, primavera, estação das flores e as mais lindas plantas. Para jardins e pátios em geral, ambientes internos e para presentear. Estão na Crisales, showroom na RS 130 em Lajeado. Cores, texturas e padrões exclusivos para você despertar a alma dos seus ambientes. Conheça Mari Perim e Finger Móveis Planejados em Lajeado, próximo à rótula da Univates. Smart Tecnologia em Comunicações, impulsionando inovação com tecnologia, com sede no bairro Florestal em Lajeado. Saiba mais acessando stc.city. Todos os sprays aromatizadores de ambientes by Evier estão na promoção de compre 2 e leve 3. Evier de Parfum na Bento, em frente à Vovó Faz Bolo, no centro de Lajeado. Cartão de Todos. Com o Cartão de Todos é possível ganhar dinheiro de volta. Faça seu cadastro e receba cashback de farmácias, óticas, postos de gasolina e outros. Chame no WhatsApp 997861443. Visite o decorado mais alto de Lajeado no Vivância Universitário da C2B. Procure seu corretor ou faça contato com a C2B pelo fone WhatsApp 3748-7514. E Lojas Taqui. Pensou em ferramentas e materiais de construção? Lojas Taqui. Começando o programa falando de previsão do tempo, porque a gente tinha
Até ontem, uma angústia, né? Uma possibilidade de nova enchente. A gente foi falando desde o início da semana, desde o final de semana passado, já sobre a previsão que fazia a Defesa Civil do Estado, a Metsul. Choveu, mas choveu em outras partes do estado. Nas cabeceiras, pouca água acabou recaindo aqui para a bacia do Taquari Antas. Até lá em São José dos Ausentes, o que choveu menos que estava previsto. Acabou indo lá para o litoral, que está sofrendo. Porto Alegre, região metropolitana, muitos devastados aí também pela enchente, coisa que não se via há muito tempo ou que jamais tinha se visto, né? Não naquele cenário, não naquela força d'água que chegou aqui para a região. Mas a boa informação é que não teremos enchente e que a chuva está indo embora aqui em Mussum a gente ainda tem um clima de instabilidade, né? Aquela chuvinha fraca, aquela chuva que acaba molhando para quem fica parado, né? Ela parece que não molha, mas tu fica ali parado. Muitas vezes se fala até de chuvinha molha bobo, né? É aquilo que acontece. A gente vê gente ainda na reconstrução, trabalhando na reconstrução de espaços de residência, espaços comerciais, mas ainda sendo atrapalhados por essa chuva que não dá trégua aqui na nossa região. Aline Silva, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, boa quarta-feira ainda de instabilidade nas cidades do Vale do Taquari, mas um cenário infinitamente melhor do que o amanhecer da terça e também o amanhecer da segunda, uma vez que a partir de hoje os alertas para chuva forte e temporais começam a atenuar nas cidades da região. Ainda vai seguir chovendo e a instabilidade ainda é persistente quase que toda esta quarta-feira. É lá em direção ao final do dia que nós vamos perceber o movimento de ingresso de ar mais seco, mas a chuva prevista para hoje, tanto para as cidades da região quanto para as cabeceiras, que era uma preocupação que nós tínhamos de forma muito significativa na segunda e na terça, os volumes previstos são baixos. E ontem não choveu toda a previsão inicial, toda a projeção, especialmente para as cabeceiras, o que é de fato uma ótima notícia no amanhecer desta quarta. A gente ainda tem um alerta para temporais bem pontuais, mas a possibilidade deles se confirmarem já se torna remota até o início da tarde, depois esse alerta cessa. A partir da quinta, o mar mais seco define as condições climáticas, o que é muito bom para várias localidades, especialmente Porto Alegre e região metropolitana, que sofrem no amanhecer desta quarta transtornos por conta da elevação do Guaíba. A chuva cessa, sim, a partir da quinta, mas não necessariamente com sol em todas as cidades. Deve segurar com tempo mais seco, de novo, não necessariamente ensolarado, na quinta, sexta e também durante o final de semana. Com a previsão do tempo, Aline Silva. Obrigada, Aline, pelas informações. 10 horas 22 minutos. Agora informações da polícia com Márcio Steiner. Portando 88 pedras de crack, homem é preso por tráfico de drogas em Encantado. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma prisão por tráfico de drogas foi efetuada na noite de ontem no bairro Jardim do Trabalhador, em Encantado. Durante patrulhamento de rotina, a Brigada Militar avistou 2 indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles estava entregando algo para outro. Ao avistarem a viatura policial, os sujeitos saíram correndo, sendo apenas possível conter um deles. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso de sua calça um pote contendo 88 pedras de crack. Já em sua carteira foram apreendidos pouco mais de R$1.000 em dinheiro, 50 pesos argentinos, 20 pesos uruguaios e $2. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a este indivíduo de 28 anos de idade e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Encantado para as providências legais. Depois, foi conduzido ao sistema prisional. O indivíduo já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, roubo a estabelecimento comercial, associação ao tráfico e homicídio doloso. O outro suspeito não foi mais localizado. Com destaque da editoria de polícia, Márcio Steiner. Valeu, Márcio. Agora 10 horas mais 24 minutos. A gente volta a falar aqui direto da Prefeitura de Mussum e vamos começar o nosso bate-papo com os nossos convidados, com os nossos entrevistados, para falar sobre aquilo que afetou Mussum, o levantamento que já foi possível fazer, pouco mais de 20 dias depois da grande catástrofe. Já tem um projeto aí de retomada para Mussum que foi apresentado pelo prefeito Matheus Trojan, 231 milhões de prejuízos dentre residências, empresas, enfim. Já temos 17 mortes, né, no município confirmadas e ainda 3 pessoas desaparecidas. Tem muita coisa pela frente ainda, mas o prefeito me falava aqui em off, até eu comentava com ele, dizia, olha, prefeito, a cara
Tá diferente das outras vezes que eu vi, não tem como ser diferente. Mas ele disse, não, mas está melhorando, Ricardo. A gente já vê que as pessoas começam já a assimilar, a gente vê muitas pessoas buscando ajuda aqui. Matheus Trojan, obrigado por atender aqui a nossa equipe, né, por dar esse espaço para a Rádio Independente, mas é importante. E agora já passou aquele período mais turbulento, onde vocês não conseguiam parar, ainda tem muita coisa para fazer, mas é importante que a gente comunique isso, esteja em loco aqui vendo e para passar para a comunidade regional como um todo. Bom dia, dentro do possível, né, Matheus? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos amigos também do Grupo Independente e o pessoal da administração que está aqui presente. De fato, a lógica é mais ou menos essa, né? A gente começa destacando que, embora a gente apresente melhorias, é importante que as pessoas entendam que o problema aqui ele é muito complexo. Porque nós não estamos falando somente de uma cidade que foi atingida por uma catástrofe. É uma cidade que está com praticamente todos os seus serviços prejudicados, comprometidos. Exceto talvez a parte da saúde, que o hospital, a unidade de saúde, conseguiram agir rapidamente e não foram atingidos pela enchente, embora tenham sido atingidos pelo temporal de granizo, nós estamos com todos os outros serviços, inclusive de comércio, de funcionamento das empresas, da indústria, comprometidos. Então isso acaba gerando uma série de impactos diretos e indiretos na nossa população. Então por isso que o nosso desafio é tão grande. E alguns desafios essenciais, mas que acabam também sendo muito complexos, como por exemplo a volta às aulas. Depois a secretária vai poder detalhar um pouco mais, mas que parece algo que poderia talvez ser simples, mas todas as nossas escolas foram atingidas. Aquelas que não foram severamente atingidas pela enchente, foram atingidas pelo temporal de granizo. Então é só um exemplo que a gente usa para mostrar a complexidade do que a gente vivencia aqui e de quantas etapas nós temos que superar. Pensando que nós tivemos mortes, que nós ainda estamos numa situação de luto, que nós ainda temos desaparecidos e que nós temos ruas inteiras que foram devastadas pela força das águas. Então, realmente é algo bastante complexo, mas que, através de cada etapa que a gente vai superando, de cada cenário que a gente consegue antecipar, a gente vislumbra um futuro positivo, que embora talvez demore para a gente superar tudo isso, a gente já tem boas perspectivas daquilo que pode acontecer. E também, através do movimento Recupera Mussum, a gente mostra para a comunidade, mostra para os empresários, mostra para os investidores que estavam se aproximando e ainda têm intenções na cidade, que nós temos um plano, que nós sabemos para onde nós vamos e que nós estamos cientes que, embora alguns destes planos vão demorar para serem, de fato, concretizados, nós sabemos onde nós vamos ir e como nós precisamos trabalhar para atingir esses objetivos. Matheus, a gente conversava também um pouquinho off aqui em relação aos desabrigados, né? A gente sabe que tem pelo menos em torno de 40 pessoas, né, no ginásio ainda, né, que tem feito, né, tentado voltar também à sua rotina dentro de uma possibilidade ali de trabalhar, mas voltar para o abrigo. Essas pessoas, elas vão permanecer por um tempo ainda nesse abrigo, né, Matheus? Exatamente. Existe um trabalho sendo feito e até liderado pelo governo do estado para conseguir, de fato, procurar abrigo para essas pessoas em uma estrutura provisória de residências que seja um pouco mais adequada, tenha a questão privativa e estrutural da residência um pouquinho melhor, mas que também depende dos seus trâmites mínimos para conseguir ser executado. Inclusive, existe uma parceria com a iniciativa privada para construir essas residências de maneira bastante rápida, mas que precisa antecipadamente superar esses entraves que fazem parte, né, da burocracia do país. Então a gente está nesse trabalho. Essas pessoas que ainda estão no nosso abrigo, elas são pessoas que não conseguiram acessar ainda o aluguel social ou não têm talvez um familiar ou um amigo para estarem abrigadas até o momento da construção dessas moradias. Porque a nossa demanda total certamente é muito maior. A gente recebeu um amigo aqui no... um cachorro está aqui ao lado do prefeito, queria fazer o carinho, ele fugiu um pouquinho, né? Mas está aí, está conosco. É um momento veio dar alegre, uma conferida. Até eu acho que eu reconheço ele, se eu não me engano, a proprietária está aí, a dona do cachorro também foi severamente atingida. Então essa situação dos abrigos, o cenário é esse, é um cenário complicado, a gente não gostaria de ter essas pessoas ainda nessa situação. Temos inclusive a promessa de construção de divisórias nesse local para pelo menos dar um pouco mais de privacidade, algo que está sendo trabalhado com o governo do estado, e até hoje de manhã mesmo nós cobramos um pouco mais de agilidade nisso, porque é uma demanda que já deveria ter sido atendida, para que a gente possa, no abrigo, pelo menos ter um pouquinho mais de condições para essas famílias. Deixa eu colocar na conversa aqui o Tiago Strieski, secretário da Administração, Fazenda e Planejamento de Mussum.
prefeito falava agora há pouco sobre aqueles que estavam pensando em empreender, em vir aqui para Mussum, que não desistam, que venham. Eu gostaria de saber, nesse primeiro momento, Thiago, se houve sinalização, de repente, de empresas que falaram, olha, não vamos mais com esse cenário, ou talvez até o contrário, de empresas dizendo, olha, nós vamos querer estar aí para ajudar nessa reconstrução. Enfim, como é que está sendo essa mobilização empresarial, enfim, de pessoas investindo na cidade de Mussum diante de tudo que está sendo visto? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita, prefeito, colegas aqui presentes. De imediato, para mim não está sendo fácil essa situação, porque essa justamente era a minha sala de trabalho, né? Era a sala de reuniões da Secretaria da Administração, e totalmente afetada, como pode se ver aqui. Então, isso também nos afeta o emocional do dia a dia, né? E toda a estrutura administrativa ela foi afetada de certa forma, com móveis, materiais, enfim, computadores. Então, isso acaba sendo um desafio também para nós, né? Conseguir reestruturar esse local de trabalho e conseguir seguir aí com as ações do dia a dia da questão da administração. Referente às empresas, num primeiro momento, houve sim um momento bem difícil, um certo desespero, digamos assim, né? Mas o que se percebe agora, com as ações tomadas pela administração municipal, ali lideradas pelo prefeito Matheus, juntamente com o grupo, é que está tendo uma mudança nesse cenário, né? Com todas as ações, as conversas, foi feita a reunião com empresários, e eu acredito que já mudou bastante esse cenário. Agora a gente começa a vislumbrar uma retomada, as pessoas estão num cenário um pouco diferente, então é possível já afirmar que eu acho que nós teremos uma retomada agora nos próximos dias, com as pessoas já reestruturando seus locais, seus comércios, suas indústrias, para começar a voltar a trabalhar, a voltar a investir dentro do município aqui. De certa forma, com esse ânimo, né, aos poucos melhorando, as atividades também vão voltando, né, no decorrer desse tempo. Exatamente, a tendência é essa. Tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa a ser feita, várias ações do município, do governo do estado, de entidades como a CUFA, que já foi citada, que está aqui presente conosco, fazendo levantamentos, o SEBRAE, né, e várias frentes trabalhando para isso, e é o que está dando sustentação também para esses empresários, pequenas empresas, enfim, o comércio, quem estava ligado ao setor econômico, a iniciar a tomada e iniciar os trabalhos para seguir em frente. Prefeito Matheus, acho que vamos retomar aí, vamos repassar os números, né? Porque a gente acompanhou e divulgou toda a coletiva da sexta-feira passada, né? Do projeto que vocês apresentaram, mas a questão de números, né? De pessoas impactadas, de valores também, de prejuízos que temos aqui no município de Mussum, porque é quase a totalidade da população que foi atingida, de uma ou outra forma, né? São mais de 3 mil pessoas, quase 4 mil, que é a população um pouco maior do que isso aqui no município de Mussum. Exatamente. Nós temos, então, um número total de 231 milhões registrado em prejuízos. Vale salientar que dentro desses 231 milhões nós temos também os 19 milhões que foi mensurado pelo temporal de granizo. Então a gente soma aí os dois fenômenos, né? Então isso é importante a gente deixar claro. Mas que são os prejuízos totais nessa fase incrivelmente triste que Mussum enfrentou de ter duas situações em sequência. O que é importante a gente destacar sobre esses valores, sobre esses números dos 231 milhões? Primeiro, nós não superestimamos os números. Pelo contrário, de certa forma, até mais subestimamos do que superestimamos. Utilizamos os cadastramentos que foram feitos pelo SEBRAE e mais algumas avaliações internas que nós conseguimos relatar, inclusive através da Secretaria do Planejamento. Nós utilizamos o que mensuramos das residências, fazendo uma média também para baixo da perda das residências, e também os prejuízos públicos, que esses sim estão praticamente exatos, porque teve relatório de engenharia, planilha orçamentária, enfim, que foi elaborado. Então essa foi a nossa forma de mensurar. É claro que é uma estimativa, não tem como calcular com precisão esses valores, mas como a gente mais subestimou do que superestimou, a gente imagina que sejam números bastante plausíveis da gente apresentar, e que assustam, né? Se a gente for pensar no orçamento do município, que hoje é 35 milhões, né? 35 milhões, isso. No ano, nós estamos falando de uma coisa absurdamente maior. Então, se a gente for considerar como base o orçamento do município, a gente tem um rombo
uma situação realmente muito severa e que a gente precisa pensar em como lidar. E aí que vem a questão do movimento Recupera Mussum. Nós pensamos na questão de apresentar o que o governo federal e o que o governo do estado estão nos aportando, até por uma questão de justiça, né, de transparência também com esses apoios que nós estamos recebendo, mas também apresentar aquilo que não será possível e que a gente sabe que não será possível a eles disponibilizar. E aí que entra essa parceria com instituições, com ONGs, com movimentos da iniciativa privada, empresários e até outros poderes públicos de municípios que poderão, dessa forma, nos auxiliar de forma mais assertiva, apresentando realmente aquilo que a gente precisa e também conseguir atender essa demanda, principalmente as demandas emergenciais que a gente tem a curto e médio prazo para conseguir viabilizar e também evitar uma debandada geral do município, tanto na questão comercial quanto residencial. Matheus, desses valores que já foram anunciados, né, pelo governo federal, estadual, também tem muitas facilidades ou algum tipo de apoio, né, de alguns órgãos também dos governos que foram anunciados. O que de fato já pode-se dizer que chegou ou está para chegar para o município, né, em termos de valores mesmo para essa recuperação? Posteriormente, eu até vou pedir para o Thiago relatar as questões dos recursos que já entraram em conta. Tá. Existem recursos garantidos, mas que não entraram em conta. Então, a gente tem uma precaução também de divulgar. Mas, antes disso, eu quero colocar uma questão bem importante, que dentro daquilo que a gente espera dos governos federal e estadual, e que ainda não está sinalizado, entra a questão econômica, porque foram anunciados recursos através do BNDES ou de outras frentes para financiamento, são centenas de milhões de reais anunciados nesse aspecto, mas existe uma parte do reinvestimento das empresas que nós não podemos depender exclusivamente de financiamentos. Nós precisamos que o governo, principalmente o governo federal, pense em subsidiar parte desse reinvestimento. E qual é o caminho? Uma proposta que eu tenho apresentado, inclusive, para a bancada federal gaúcha, para outros elementos também do governo federal e do próprio governo do estado, que a gente pense em executar extraordinariamente na nossa região a questão do que foi aplicado no período da pandemia, que foi aquela questão de subsidiar os salários. Porque proporcionalmente, de acordo com o tamanho de cada indústria, de cada empresa, elas serão atendidas, cada uma no seu porte será atendida. E a gente gera um efeito de alívio do caixa dessas empresas, temporariamente, e também gera um efeito de evitar uma demissão em massa de funcionários, que é uma tendência, né? Qualquer proprietário, gestor de empresa nesse momento que vai precisar procurar uma redução de custos e não está conseguindo produzir, a tendência normal, natural, é uma geração de demissão de pessoas, que também vai gerar outro efeito. Então, para evitar esse colapso econômico, mas também social, a curto e médio prazo, essa questão do subsídio do salário seria uma alternativa. Existe o precedente da pandemia. Se existe alguma ideia de que juridicamente talvez não seja possível, é muito simples de se converter isso na questão de calamidade catastrófica que nós vivenciamos aqui, e existe o senso de justiça, porque proporcionalmente as empresas poderão acessar isso de forma igualitária, de acordo com o seu porte. Então, se a questão talvez seja financeira, seja econômica, a gente entende que essas centenas de milhões de reais que foram liberados extraordinariamente, elas podem ser adequadas para que a gente atenda essa pequena fatia que seria esse subsídio aos salários. Essa proposta foi apresentada já, nesse formato? Foi apresentada de forma informal, eu diria, para vários elementos, até porque o próprio Congresso tem que buscar a maneira de consolidar isso, ou os governos a nível estadual e federal. Não tem uma resposta por enquanto, então? Não temos nenhuma uma previsão. resposta. Amanhã vem a primeira-dama, vem a Janja, vem alguns ministros para a região. Não sei se está confirmado já, Matheus, se eles virão para Mussum, com esse roteiro, virão para Mussum. Era o que se imaginava, né? Mussum e Roca, os municípios mais atingidos. A gente não tem o roteiro todo ainda detalhado, mas certamente vai ser uma pauta que vai voltar. Vai voltar. A gente, inclusive, vai formalizar um documento para entregar para a primeira-dama, que leve ao presidente. Então, já apresentamos isso ao presidente em exercício, então, Geraldo Alckmin, e que é a nossa ideia, que é a nossa resolução mais simples e com precedente, né? Então, é simples de executar fácil, novamente, né, o programa. E que, em termos de impacto financeiro, não será um impacto astronômico para o governo federal. Existem caminhos, existem composições que possam, inclusive, nem comprometer o orçamento, somente remanejar recursos. Tiago, temos alguma coisa de número que já, de fato, chegou para os cofres do município de Mussum? Sim, na verdade, o que acontece? Pós evento catastrófico, tem as fases
para resposta, né? Então, no primeiro momento, o governo federal disponibilizou recurso para ajuda humanitária, aí na faixa de R$1.100.000, e isso engloba os 2 eventos que ocorreram aqui, que foi o granizo e foi a enchente, ou a enxurrada, né? E esse recurso, então, para ser destinado para ajuda humanitária direta, que seriam cestas básicas, colchões, e estruturação também para o município poder atender essas famílias do interior ou de locais de difícil acesso. Então, dentro desse pacote tem a possibilidade de contratação de carros, por exemplo, né, locação de veículos e combustível para atendimento. Então, esse recurso ele já foi depositado, já está em conta e nós estamos trabalhando administrativamente para fazer as devidas contratações e a disponibilização disso. Também foi disponibilizado já recurso para saúde, 500 mil do governo do estado, que foi já transferido para os cofres municipais, parte desse recurso para o hospital municipal, também para o atendimento do hospital e o restante para o custeio da saúde. E também, agora nesses dias, foi pago algumas emendas federais, emendas impositivas também para a saúde, para custeio, tanto do município quanto do hospital. Houve os valores? De emendas 450 mil, que dá um montante aí de 950 mil de recursos para a saúde. Também recebemos um valor de 312 mil do Fundo da Assistência Social, né, e esse valor também está sendo trabalhado para ver a forma correta do investimento. Inclusive, agora, durante o dia, o pessoal do Ministério está em Encantado e nós teremos uma audiência juntamente com a secretária da Assistência Social para a gente aí traçar as estratégias do investimento desse recurso que também já está nos cofres do município. E aí temos outros recursos que foram solicitados, alguns já sinalizados positivamente pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que aí trata de resposta ao granizo, que é um valor que virá, a princípio, 750 mil, para a resposta às pessoas, ou enfim, às residências que tiveram perdas no telhado devido ao evento do granizo. Então, esse recurso, a princípio, ele está garantido, só ele não foi ainda transferido aos cofres do município. Também um recurso de 217 mil para a limpeza da cidade, que esse é um pacote do governo, também do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que ele vem para poder reestruturar a parte urbana da cidade, né, para aplicar em limpeza, e não recuperação, mas, enfim, fazer a limpeza geral do município, com caminhão, com máquinas, enfim, o que o município precisar para fazer a limpeza em si. E aí tem outras solicitações que a gente vem trabalhando e isso ainda não tem sinalização, está em análise pelo Ministério, que é o restabelecimento dos prédios públicos, para restabelecer o serviço público, né? Então isso o pessoal da engenharia tem trabalhado fortemente, né, para conseguir fazer os devidos levantamentos, e a gente tem lançado isso dentro do sistema e estamos no aguardo também da análise desses processos para fazer o restabelecimento dos prédios públicos, para poder voltar à ativa dos prédios, ou enfim, dos serviços públicos que ainda não retornaram, né? Então, a princípio, a questão dos recursos são esses. E como eu coloquei aqui, mais ou menos 2,5 milhões já chegaram. Então. Isso já está nos cofres do município. E olha aqui, vocês falaram em orçamento de 35 milhões para esse ano. E o prejuízo, somando granizo e enchente, 231 milhões. Dá 6,6 vezes o orçamento. É esse período que vocês imaginam para recuperar? É menor? É maior? É complexo falar. Depende muito de quanto nós receberemos de fato de auxílios, de recursos para esse processo de reconstrução, quanto receberemos de apoio dessa iniciativa, do movimento, de quantas pessoas se aproximarão para a gente buscar isso. Por uma lógica rápida, matemática, seria mais ou menos esse tempo. Mas a gente imagina, se nós conseguirmos ser céleres da maneira que nós estamos sendo nesse processo inicial, continuarmos com esse ritmo nos próximos meses, a gente antecipa bastante esse período. Então, esse é um cenário otimista que a gente visualiza, que a gente acredita que possa sim ser realizado, mas aí depende também de todas as frentes manterem esse trabalho e de não cair no esquecimento, né? Porque
que acaba acontecendo geralmente nessas situações de catástrofe? Existe aquela comoção nas primeiras semanas e depois começa a esfriar, começa a haver um esquecimento, as coisas começam a se tornar morosas novamente. Então, se a gente continuar nesse ritmo de fugir dos entraves burocráticos e ter todo mundo trabalhando junto e com velocidade para que as coisas aconteçam, a gente antecipa bastante esse prazo. Mas aí depende de todas as frentes. Em relação a não cair no esquecimento, né? Como é que está, prefeito, em relação à ajuda das pessoas, né? Ajuda mesmo, ajuda física de vir aqui, né? Ajudar na construção, na reconstrução, na limpeza. Eu sei que a gente acompanhou alguma entrevista tua falando que algum tipo de doação, como roupas, por exemplo, já não são mais necessárias, pelo menos por enquanto, né? Que seriam mais eletrodomésticos e outros materiais. Isso continua, então, essa necessidade de pessoas para ajudar também, e já aproveitando também para falar do PIX, né, da prefeitura. As pessoas podem continuar ajudando e as pessoas têm ajudado? As pessoas devem continuar ajudando e têm ajudado muito, né? Proporcionalmente, temos tem se destacado nesse sentido. Qual que é o foco agora das doações? O que a gente precisa ainda em quantidade muito grande? Móveis e eletrodomésticos, no geral, nós precisamos muito disso, porque tem chegado doações, mas em quantidades ainda pequenas. E são necessidades, são vários itens que se precisa para dentro de casa e são muitas famílias que precisam acessar e que a gente pretende, a gente intenciona que sejam atendidas. Então, é o foco principal. Mas também nós já estamos aceitando materiais de construção para destinar para as famílias, nós estamos aceitando itens específicos e também dentro desse trabalho que daí está sendo liderado pelo SEBRAE e pela CUFA, a questão do atendimento aos micro e pequenos empreendedores de uma maneira geral. Então, dentro da questão do PIX, o PIX é uma ferramenta que nós estamos utilizando porque a gente sabe que tem pessoas ou que estão muito distantes ou que não sabem exatamente como contribuir. Então, tem o recurso em dinheiro. Será criada uma comissão. Essa comissão, à parte, não será do poder público, ela irá analisar o formato de destinação desses recursos para as famílias, para as pessoas que precisam, e a partir daí, então, a gente vai executar esse montante que está sendo arrecadado. Quanto que já chegou de PIX? A última informação que eu tenho é que passou de R$1 milhão. Puxa, que legal. Somente no nosso... E vocês têm ideia de quantas regiões, de onde é que está mais vindo o valor? Se é mais centralizado aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos doações de tudo quanto é lugar. Mais de R$1 milhão. Tem e doações quando começou ali? Estado, foi no segundo, tem terceiro doações dia? de fora do país. Inclusive, estava nesse trâmite de entender como é que tem que ser feito o processo para converter, né, na nossa moeda. Então está muito, muito legal realmente. Então podemos somar aqui a esses 2,5 milhões aí do governo federal, mais 1 milhão de PIX aí. Que legal, e vai vir mais com certeza. Muito obrigado, prefeito. Tiago, a gente vai seguir daqui a pouco com outros integrantes da administração municipal também. Temos que ir para o nosso intervalo, mas muito obrigado aí pela recepção e um bom trabalho. Contem sempre com a Rádio Independente. Obrigado, e a gente agradece toda a cobertura que a Rádio Independente também tem feito desde o início dessa tragédia, que tem sido tão importante para comunicar. A comunicação, ela ajuda muito, inclusive, a resolver problemas, e é o que a gente precisa ser assertivo também nessas horas. Agradecemos e, reforçando as palavras do prefeito, parabenizo aí não só a Rádio Independente, enfim, mas a todos os meios de comunicação que têm feito a cobertura e têm nos ajudado muito nesse sentido, inclusive para mobilizar pessoas, mobilizar doadores, enfim, que estão vindo para nos ajudar a reconstruir a cidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a atenção de vocês e contem conosco no que precisarem, estamos aí para ajudar.